Deixe Deus lutar suas batalhas, porque Ele sempre vence. Não há campeão melhor para representá-lo do que aquele que nunca perdeu uma disputa. Ouça, suas lutas e suas batalhas são válidas. Elas são reais e Deus sabe que são demais para você. Muitas vezes sentimos que Deus não está ciente de nossas lutas ou não quer ter nada a ver conosco. A verdade é que ela se importa, mas nem sempre damos a Ele a chance de assumir essas batalhas. Se você está ouvindo minha voz agora, te encorajo a entregar essa luta em sua vida ao Senhor. Deixe que Ele lute suas batalhas e você encontrará descanso em sua obra. Você não pode vencer essa luta sozinho. Você precisa da ajuda de Deus. Caso contrário, você acabará perdendo as batalhas repetidas vezes. Aqui está a história de um homem chamado Lawrence Mendonça e como Deus lutou em sua batalha em uma época desafiadora de sua vida. Por causa do poder da oração fervorosa, ele conseguiu escapar de uma sentença de prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima. Isso aconteceu quando ele permitiu que Deus tomasse conta de sua vida depois de tantos anos resistindo à sua vontade. Lawrence Mendonça nasceu no Bronx, na cidade de Nova York. Foi criado em uma casa de pais solteiros e era o mais novo de 2 irmãos. Ele conheceu bem a dor emocional aos 5 anos de idade, quando seu pai morreu em um acidente de carro e ele teve que viver com medo de perder sua mãe também. Lawrence e seu irmão foram enviados para uma escola religiosa durante a maior parte de seus anos elementares. A mãe deles os levava à igreja todos os domingos e Lawrence acabou entrando para a igreja e se tornou coroinha por vários anos. Ele sentia paz sempre que servia como coroinha na igreja. Isso sempre foi uma fuga de todo o caos ao seu redor. À medida que Lawrence crescia na vida, ele se deparou com várias experiências doces e amargas. Sua vida parecia ir bem por um tempo, mas depois começou a cair em situações cada vez piores. Depois de passar por uma série de relacionamentos ruins e abandonar a faculdade, ele começou a lidar com a depressão. Ele logo perdeu seu propósito na vida. Toda a sua autoestima foi perdida. Ele se considerava um ninguém e um fracasso rumo a uma encruzilhada, sem saber que direção escolher. Aos 24 anos, Lawrence começou a fumar maconha. Em poucos dias, ele foi mais fundo usando drogas mais pesadas, especificamente cocaína, heroína, pílulas e bebidas alcoólicas. Ele não gostava da vida que levava. Ele também sentiu que o mundo havia quebrado sua promessa de amá-lo. Veja bem, ele cresceu com a ideia de que o mundo o amava e que ele teria sucesso com a força desse amor. Ele estava lutando para encontrar a paz porque começou a buscar esse amor onde não havia nenhum para encontrar. Somente Deus pode lhe dar amor e paz incondicionais, querido filho de Deus. Ninguém mais pode. Um dia, Lawrence decidiu acabar com sua vida porque se sentia miserável. Ele estava preso em uma névoa de drogas. Quando ele chegou à ponte que liga o Bronx a Manhattan, ele subiu até o topo. Ao subir nas vigas, que ficavam cerca de 300 pés acima dos trilhos do trem e do rio Hudson abaixo, ele disse a Deus que estava cansado e pronto para voltar para casa. Em poucos minutos, ele foi cercado por helicópteros, bombeiros, policiais e uma equipe de filmagem. Quando ele estava prestes a pular, um membro da equipe de resgate disse: "Ei, Deus ama você!" e citou o Salmo 23. Pouco depois disso, Lawrence ouviu sua mãe gritando com ele: "Eu te amo, filho, por favor, não pule!" Isso o deteve e ele desceu. Lawrence foi levado ao hospital psiquiátrico para um check-up, mas conseguiu se livrar da detenção lá. Embora ele tenha sido resgatado pela primeira vez, seu uso de drogas e comportamento suicida continuaram por mais algumas semanas. Depressão, tormento mental e emocional e seus modos rebeldes autodestrutivos o estavam levando a uma passagem sem volta para o inferno. Um dia ele tomou uma overdose de drogas propositalmente para acabar com sua vida e acabou por ser revivido com o uso de um respirador e uma lavagem estomacal. Naquele ano, ele pulou de um prédio de 7 andares durante uma farra de drogas e teve a fivela do cinto presa em parte de uma escada de incêndio, evitando sua morte e permitindo que ele fosse puxado para um local seguro. Esse episódio o levou de volta para outra viagem ao hospital e ele foi tratado com choque elétrico e remédios. Quase parecia que Deus estava sempre em seu caminho, resgatando-o de si mesmo, mas ele simplesmente não conseguia se libertar, nem sabia como deixar Deus entrar. Mesmo depois de experimentar o poder salvador de Deus, no qual ele abandonou seus pecados e aceitou a Cristo, ele só conseguiu ficar limpo por 6 meses. Ele não utilizou as armas adequadas para lutar contra os dispositivos do inimigo.
Ele se recusou a usar as armas de Deus para lutar em suas batalhas espirituais e se envolveu novamente. Sem uma vida de oração, comunhão cristã ou a palavra de Deus como partes cruciais de sua vida, suas lutas continuaram como se nunca tivessem acabado. Lembre-se que a Bíblia já nos disse que estamos em guerra neste mundo e nossa vitória está no uso eficaz das armas que Deus nos deu enquanto estivermos na terra. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18 diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em sua luta com essas coisas, Lawrence cumpriu 3 penas de prisão consecutivas. A princípio, ele foi enviado para prisões de segurança mínima, onde violou todas as condições da liberdade condicional e foi enviado de volta para cumprir a pena. Mais tarde, ele seria condenado por roubo de veículo e 7 outros crimes e, como infrator persistente, enfrentaria no mínimo a prisão perpétua. Quando ele tentou escapar da prisão de segurança máxima, mais 7 anos foram adicionados à sua sentença. Finalmente, em uma cela para casos de alto perfil, Lawrence se ajoelhou e clamou ao Senhor em oração. Ele orou como nunca antes e pediu a Jesus Cristo para assumir o controle de sua vida mais uma vez. Ele pediu ao Senhor para assumir o controle de sua situação atual. Ele estava entregando suas batalhas e suas lutas nas mãos de Deus e orou pedindo forças para continuar apesar da sentença de prisão perpétua que enfrentava. Ele pediu a Deus que o perdoasse por todos os seus pecados e por tentar viver a vida sozinho. Cerca de 10 meses depois daquele momento, Lawrence experimentou a intervenção de Deus. Ele foi libertado por Deus de uma sentença de prisão perpétua. Ele começou a frequentar regularmente um estudo bíblico com outros crentes na igreja, estudando a palavra de Deus diariamente por horas e fortalecendo seu relacionamento espiritual com o Senhor por meio da oração. Ele completou seu grau de associação e educação religiosa que Deus usou para manifestar sua palavra em sua vida. Na hora de prestar seu testemunho, Lawrence pôde dizer com ousadia estas palavras: Agora que me esforço diariamente para permitir que Jesus Cristo controle totalmente minha vida, apenas descanso em sua paz. Eu tenho o poder do Espírito Santo agora e não me apoio em mim mesmo. Faço parte da Irmandade dos Desavergonhados. Ultrapassei o obstáculo do medo, da dúvida e da baixa autoestima. Eu sei que estou crucificado com Cristo. No entanto, vivo não eu, mas Cristo em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Agora sei pela palavra de Deus que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu agora me esforço para viver pela fé na palavra de Deus. O desejo do seu coração é ser constantemente forte no Senhor e na força do seu poder e não no meu. O Estado me deu minha roupa verde temporária com o número 99A4250 escrito nela. Hoje ando com as novas vestes de Cristo, que são as vestes eternas, para travar a batalha espiritual. Pela fé visto as vestes sagradas da justiça, que me foram dadas quando entreguei toda a minha vida a Jesus Cristo. Que testemunho incrível! Isso mostra que não importa o quão longe você tenha ido, Deus pode salvá-lo se você permitir que Ele assuma a luta. Qualquer pessoa verdadeira dirá a você que entende o testemunho desse querido irmão, porque todos nós somos produtos da libertação de Deus. Em algum momento de nossas vidas também enfrentamos nossas próprias lutas, mas quando entregamos as rédeas a Cristo, encontramos descanso. O segredo é este: as coisas podem não mudar da noite para o dia, mas essa não é a questão principal aqui. Não é mais sua luta, não é mais da sua conta ou preocupação.
Agora você descansa em sua paz, com fé de que seu passado se foi e você tem uma vida nova e melhor em Cristo. Enquanto você não encontra descanso na luta, você é mantido como um escravo. Mas no momento em que Cristo assume o controle, você descansa em sua paz, confiando em sua força. Deixe a história de Lawrence inspirá-lo a se comprometer a construir seu arsenal espiritual com as armas de Deus, oração, estudo da palavra, comunhão com os outros cristãos e aprender a andar em obediência ao Espírito Santo. É hora de você andar livre. Amanhã não. Faça isso agora. Clame ao Senhor hoje e peça a Ele que venha assumir o controle de sua batalha. Ele nunca perde. Você já ouviu a afirmação: Deus usa os desafios mais difíceis para formar seus guerreiros mais fortes? Talvez você tenha ouvido, ou talvez não. Mas isso é verdade. Isso é real. Você tem as suas próprias expectativas, sonhos e desejos de vida. Você pode orar para que tudo dê certo para o seu bem, buscar resultados bem-sucedidos e esperar o melhor. Contudo, se você deseja obter o melhor de Deus, crescer e se tornar melhor, então você deve se preparar para a situação difícil. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora e parece que isso não está de acordo com as promessas de Deus nas Escrituras ou com uma palavra profética que você recebeu. Porém, preciso que você saiba algo importante hoje. Quando Deus quer te levar para algo melhor, Ele te prepara para isso. Quando Deus está preparando você para algo melhor, o processo raramente é fácil. No entanto, Deus usa essas experiências para edificar você ao máximo. Nunca ouvi ninguém dizer que suas maiores lições de vida vieram de seus sucessos. Absolutamente ninguém me disse isso. Todos que conheci ou sobre os quais li sempre compartilharam suas experiências em seus momentos mais sombrios. O sucesso e o descanso não criam um ambiente para crescimento e melhoria. Considere o fato de que você nunca sabe o quão forte é até que algo teste sua força. Você nunca sabe até onde pode ir até que seja pressionado com força e vá, ou seja esmagado. Conforto e descanso devem ser recompensas pela superação e conquista. Eles por si só não são campos de treinamento. Portanto, se você já recebeu uma promessa de Deus sobre um grande futuro, saiba que o processo será difícil. Deus testará você em tudo que tem para te dar em algo melhor. José passou um momento difícil na vida e pode ter em algum momento desejado não ter passado por isso. Mas foi o que ele passou que o preparou para ser o líder que se tornou no Egito. Quando sonhou no conforto da casa de seu pai, o jovem José era inexperiente e imprudente. Sim, ele tinha o dom de Deus e um grande destino, mas ainda não estava pronto ou equipado para isso. Ele não podia liderar ou governar ninguém naquela época. Por quê? Porque ele não tinha experiência. Será que Deus poderia ter levado José direto da casa de seu pai para o trono do Egito? Absolutamente não. Lembre-se, Deus reserva o melhor para aqueles que foram testados e passaram no teste. É verdade que Ele nos dá bênçãos. Ele nos dá as coisas que não merecemos ter. A Bíblia diz corretamente, em Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também, junto com ele, todas as coisas? No entanto, há certas coisas que ele não nos dará até que nos teste e prove que nossos corações são dignos delas. Ninguém espera perder a família, um emprego ou um ente querido, ou contrair uma doença terminal que leva quase tudo o que tem. Ninguém quer lidar com um relacionamento tóxico durante anos. Ninguém quer crescer com os sonhos apenas para enfrentar momentos difíceis. Ninguém quer passar anos tentando ter um filho, encontrar um parceiro, passar pela prisão ou lutar contra o vício para que seus olhos estejam abertos para a verdadeira realidade da vida. Quer seja uma experiência geral com pessoas más ou uma experiência pouco saudável com um grupo de pessoas aparentemente boas que te entenderam mal ou te maltrataram, Deus permitirá que algumas coisas em nossas vidas nos testem. Ele sabe que os testes revelam tudo o que temos dentro de nós. Os testes provam se suas palavras são verdadeiras ou não. Os testes comprovam e confirmam suas convicções. Testes, tempos difíceis que levam você ao seu limite, são as coisas que realmente te levam a enfrentar seu verdadeiro eu. Alguns dos melhores homens e mulheres que viveram na Terra vieram de experiências dolorosas.
Algumas das pessoas que mais brilharam neste mundo tiveram que passar por tempos de escuridão muito densos para serem imaginados. As pessoas que saíram espalhando alegria, amor e profunda compaixão tiveram que passar por depressão, ódio e crueldade. No entanto, elas ressurgiram, não representando o que tiveram que passar, mas representando tudo o que é bom, apesar de tudo que passaram. A Bíblia, falando de Jesus, nosso exemplo perfeito, diz em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deixe-me apontar algo muito importante. O nome de Jesus, diz a Bíblia, é o nome que Deus escolheu para dar a toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Embora Jesus estivesse sempre com o Pai desde o início, ele nem sempre teve esse nome ou essa autoridade. Sim, ele era Deus. Sim, ele estava com o Pai. No entanto, ele não recebeu um nome ao qual todas as autoridades se curvariam, como o nome de Jesus. Como Jesus conquistou essa elevação e honra? A Bíblia nos diz que ele passou por seus sofrimentos. Enquanto ele estava em sua glória, ele não tinha nome, mas estava dentro do nome de Deus conhecido por todos. Porém, para que ele tivesse seu próprio nome e fosse reconhecido por toda a criação, levando consigo a autoridade do Todo-Poderoso, ele levou a si mesmo ao ponto mais baixo. Veja Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 9. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Embora não possamos chamar a obra de redenção de teste, podemos aprender com ela. Deus não usa dificuldades para destruir pessoas. Através das dificuldades vêm as promoções. A palavra já nos disse que Jesus aprendeu a obediência através dos seus sofrimentos. Ouça, há coisas que você nunca aprenderá ou terá desde que tudo corra bem para você. E porque Deus quer que tenhamos sempre o melhor, que passemos de graça em graça e de glória em glória, Ele permitirá que você passe por provas. Ele te guiará através de diferentes fases da vida. Deus quer que você aprenda o que significa compaixão pelos desamparados e necessitados. Então Ele permitirá que você experimente essas condições. Ele irá te testar em uma situação em que você estará em posição de oferecer compaixão aos outros para ver se você realmente aprendeu e está pronto para ter abundância. O que quero dizer? Quando algumas pessoas ajudam outras pessoas, elas o fazem como se fossem o próprio Deus. Elas consideram aqueles que estão ajudando seres inferiores e acreditam que são pessoas melhores do que a pessoa que estão ajudando. Alguns até usam a caridade como ferramenta para ganhar popularidade. Tal caridade não vem acompanhada de bênção. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam sua recompensa. Quando Deus quer te abençoar e te levar mais alto, Ele te coloca em uma posição onde você pode estar equipado para o que está por vir. Se você passou por alguma carência em algum momento de sua vida e orou por uma mudança na sua situação financeira, Deus pode primeiro testar se você está pronto para o que está por vir. Ele pode te dar uma amostra do futuro, uma oportunidade temporária de desfrutar de um abundante fluxo financeiro e então te apresentar a oportunidade de fazer algo ou ajudar alguém com isso. Veja, Deus quer que nossos corações não se voltem contra Ele quando Ele nos abençoa. Algumas pessoas deixaram de seguir a Deus porque não foram capazes de administrar as bênçãos que receberam em suas vidas. E assim, cumpriram o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo
são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Deus quer que você chegue a este ponto, onde poderá administrar seus recursos sem ser consumido por eles. Ele quer que você chegue a este ponto, onde se Ele te abençoar com dinheiro, você não se afastará dele, não adorará uma vida de luxo e esquecerá a sua graça, e não pensará que é mais sábio do que Deus. Abraão esperou 25 anos por seu filho Isaque. Então um dia, Deus pediu que ele sacrificasse o menino a ele. A Bíblia nos diz que Deus impediu Abraão de continuar com isso quando ele quase matou o menino. Embora Abraão não tenha matado seu filho fisicamente, aos olhos de Deus ele o fez. A Bíblia diz que este foi um teste de Deus, e o próprio Deus testificou que depois desse teste, Abraão provou que Deus era importante para ele e que realmente reverenciava o Senhor como seu verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo escreveria que Abraão agiu pela fé, acreditando que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, mesmo que ele o matasse. Você consegue confiar que mesmo que passe por momentos difíceis, Deus irá te recompensar no final? Você consegue considerar que suas crises atuais não são nada comparadas às bênçãos, ao futuro melhor que te espera se você continuar crendo em Deus? A fé na capacidade e na fidelidade de Deus te manterá em movimento. A fé e a confiança na sua integridade irão te ajudar a se apegar a Ele, mesmo quando não vê razão para isso. Não presuma que apenas as pessoas que fizeram coisas erradas passam por dificuldades. Pessoas bem intencionadas e piedosas também passam por isso. Mas quando isso acontece, elas têm esperança de salvação e promoção no final. O que você está enfrentando hoje, meu amigo e minha amiga, não é nada comparado ao milagre que está por vir. Então, confie no Senhor, não perca a fé, não se volte contra Ele, não se apegue ao que foi ou ao que poderia ter sido, não se apegue às coisas que Ele deseja que você abandone. Esteja disposto a abrir mão de algo quando Deus te pedir para assim o fazer, confiando que Ele será capaz de te dar algo melhor quando chegar a hora. Você já sentiu que seus problemas são demais para lidar e que você só quer fugir? Deixe-me dizer que você não está sozinho. Ao longo dos anos passei mais tempo ansioso e preocupado com coisas que estão além do meu controle do que confiando em Deus, e acabei passando por situações que me deixaram com medo. Quando enfrentamos desafios, é fácil nos sentirmos sobrecarregados e ansiosos. Você sabia que se preocupar é realmente contraproducente? Na verdade, pode até prejudicar a nossa saúde. É por isso que Deus nos diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O próprio Jesus também nos diz para não nos preocuparmos com as nossas vidas. Em Mateus capítulo 6, versículos de 31 a 33, ele diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, é fácil dizer, não se preocupe, mas outra coisa é colocar isso em prática. Então, como podemos aplicar isso em nossas vidas? Primeiro, precisamos reconhecer que a preocupação é um hábito que precisamos quebrar. Assim como qualquer mau hábito leva tempo e esforço para quebrá-lo, precisamos escolher conscientemente confiar em Deus e entregar nossas preocupações a Ele. Precisamos focar no momento presente. Jesus nos diz para não nos preocuparmos com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem problemas suficientes. Precisamos aprender a viver no momento presente, vivendo um dia de cada vez. Você precisa se cercar de influências positivas. Isso inclui ler a Bíblia, ouvir músicas edificantes e passar tempo com outros cristãos que podem nos encorajar em nossa fé. Hoje quero lembrar de algo que todos nós tendemos a esquecer quando estamos presos no caos da vida. Somos filhos de Deus e temos um Pai Celestial que está sempre presente para nos ajudar.
tudo o que temos a fazer é pedir sua ajuda e confiar que Ele pode fazer o que precisa ser feito. É fácil nos envolvermos em nossas preocupações e problemas, sentindo como se estivéssemos sozinhos no mundo. Mas não estamos só e não precisamos carregar o peso de nossos fardos sozinhos. Na verdade, se tentarmos fazer tudo, acabaremos nos sentindo mais sobrecarregados e estressados. Lembre-se, você não foi projetado para assumir e lidar com tudo. Você é um filho de Deus e seu Pai Celestial é mais do que capaz de te ajudar em qualquer coisa que surja em seu caminho. Portanto, não tenha medo de pedir a ajuda dele. Veja bem, tentar resolver todos os seus problemas sozinho é uma receita para o estresse e a ansiedade. Não importa o quão forte, sábio ou capaz você seja, você não foi projetado para lidar com tudo sozinho. Agora, sei que é tentador confiar em nós mesmos e buscar soluções para os nossos problemas no mundo. Podemos pensar que, se trabalharmos mais, planejarmos melhor ou ganharmos mais dinheiro, tudo dará certo. Mas esse tipo de pensamento só leva a mais estresse e preocupação. A verdade é que a paz de espírito e de coração que todos desejamos só pode vir de um lugar, que é Deus. Ele é quem pode nos dar a paz que o mundo não pode nos dar. Portanto, não fiquem preocupados ou com medo, meu amigo e minha amiga. Coloque sua confiança nele e ele te guiará em qualquer problema ou dificuldade que você enfrentar. E lembre-se, você não está sozinho em suas lutas. Há muitos outros por aí que estão passando por coisas semelhantes e estamos todos juntos nisso. Portanto, estenda a mão para seus irmãos e irmãs em Cristo e apoie-se uns nos outros para obter apoio e encorajamento. Em João capítulo 14, versículo 27, a Bíblia diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus nos promete o dom da paz de espírito e de coração. Este é um presente que o mundo não pode nos dar. Portanto, se você estiver se sentindo perturbado ou com medo, saiba que pode pedir ajuda a Deus e encontrar a paz de que precisa. Pense assim. Imagine que você está carregando uma mochila pesada, cheia de pedras. Ela está pesando em você e dificultando o avanço. Aí, alguém aparece e se oferece para carregar essa mochila para você. Você não precisa mais carregar o peso sozinho. É assim que você se sente quando pede a ajuda de Deus. Ele tira o peso de seus ombros e te ajuda a seguir em frente com facilidade. Você não está se sentindo sobrecarregado e procurando maneiras de curar suas preocupações? Está constantemente tentando impressionar a todos e procurando validação externa? Bem, meu amigo e minha amiga, é hora de mudar seu foco para dentro e reconhecer a Bíblia e a oração para obter força e orientação. Deus não quer que você faça tudo sozinho. Ele quer que você reconheça que Ele está aí para te guiar e te orientar em cada passo do caminho. E Ele não quer apenas dar a você todos os recursos para superar seus problemas. Ele quer ser tudo o que você precisa em todas as situações. É incrível como os problemas podem ser resolvidos no momento em que você decide confiar em Deus em tudo. Quando confia em Deus, você não precisa descobrir mais nada. Ao se apoiar nele, você tira a pressão de si mesmo. Você não precisa tentar mudar as coisas que já tentou 1 milhão de vezes mudar, e quanto mais tenta, mais frustrado fica. Então você pode finalmente dizer: Bem, Deus, estou confiando no Senhor com isso. E se o Senhor não mudar essa situação, então creio que não precisa ser mudado. A única maneira de aprender a parar de se preocupar e tentar entender as coisas é deixar Deus tomar as rédeas. Mas vamos parar e ver qual é a raiz do problema, que é tentar agradar todo mundo. Isso é uma busca inútil que só leva à ansiedade e ao estresse. Não importa quão bom seja o seu trabalho, sempre haverá alguém que ficará insatisfeito com o seu desempenho. É um fato inevitável da vida. Basta perguntar a qualquer pessoa. Vamos nos voltar para o que diz o livro de Lucas, onde Jesus e seus discípulos visitam a casa de Marta e Maria. Marta está ocupada com todos os afazeres, enquanto Maria está sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele tem a dizer. Marta está se sentindo sobrecarregada e pede a Jesus que diga a Maria para ajudá-la. Mas Jesus responde:
Marta, Marta, você está preocupada e chateada com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias, ou mesmo apenas uma. Maria escolheu o que é melhor e isso não lhe será tirado. A moral da história é que é importante priorizar seu bem-estar espiritual acima de tudo. Maria escolheu sentar e ouvir Jesus, o que lhe permitiu crescer interna e espiritualmente. Marta estava distraída com os afazeres externos, o que a deixou ansiosa e sobrecarregada. Então, meu amigo e minha amiga, vamos pegar o exemplo de Maria e nos concentrar em nos fortalecer internamente para lidar com mais coisas. Vamos priorizar a oração e o tempo na Bíblia e confiar que Deus nos guiará em cada passo do caminho. Lembre-se, você é um filho de Deus e Ele está sempre ao seu lado. Em Isaías capítulo 40, versículos de 30 a 31 diz: Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando nos sentimos sobrecarregados, podemos simplesmente dizer: Deus, não sei o que fazer. Me ajude, por favor. Não precisa ter todas as respostas ou soluções. Só precisamos ir até aquele que as tem. Você já passou por uma montanha-russa emocional? Em um momento você está em cima e no próximo está embaixo. É cansativo. Mas a boa notícia é que Deus está sempre presente para cuidar de nós. Não precisamos nos preocupar com as pequenas coisas. Nossas preocupações podem aumentar quando passamos por eventos súbitos ou trágicos, mas também podem se acumular com o tempo quando os fardos diários da vida nos sobrecarregam. Mesmo coisas boas, como novas oportunidades, podem causar medo. Então, o que fazemos quando enfrentamos desafios e medos? Nós os entregamos a Deus. Confiamos que Ele cuidará de nós. Tudo bem não ter todas as respostas. Não há problema em ser vulnerável e pedir ajuda. Somos todos humanos e temos lutas. Mas também somos filhos de Deus, e isso significa que temos um Pai amoroso que nunca nos deixará ou nos abandonará. Então vamos entregar nossas preocupações e medos a Deus e confiar que Ele renovará nossas forças. Lembre-se, você é um filho de Deus e Ele te ama mais do que você jamais poderia imaginar. Veja, a vida pode ser difícil às vezes. Enfrentamos desafios que nos fazem sentir cansados e fracos. Podemos sentir vontade de desistir ou fugir de nossos problemas, mas se formos sábios, iremos aonde houver ajuda, que é estar em Deus. Veja o que Deus nos diz em Isaías 41. Não temas, porque estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha mão direita justa. Deus nos dá força quando estamos fracos. Ele vê e sabe tudo. Ele vê o futuro e entende todos os ângulos do que está acontecendo em sua vida agora. Ele entende como as pessoas estão vendo e percebendo. Ele vê a melhor solução para os seus problemas. Quando nos preocupamos, estamos basicamente dizendo que temos medo de que nossa vida não seja como gostaríamos que fosse. Mas quando confiamos que Deus tem a melhor solução, estamos dizendo: Deus, creio que o Senhor tem o melhor caminho para mim, mesmo que não seja o caminho que escolhi. Podemos confiar que, se seguirmos a Deus e confiarmos nele, Ele nos dará todos os recursos de que precisamos a cada passo do caminho. E no final Ele pode transformar isso em algo maravilhoso e belo. O medo tem sido o maior gigante que os cristãos enfrentam na vida. Existe uma maneira de o medo fazer você se sentir preso, mesmo quando não está. Você teme o que pode acontecer por causa de uma terrível experiência passada. Todos nós enfrentamos medos. Considere a resposta de Davi aos seus próprios medos em Salmos capítulo 34, versículo 4, que diz: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Hoje Deus te redimirá de todos os seus medos. Não importa se você já foi maltratado antes. Não importa se você foi roubado daquilo que guardava em seu coração. Não importa se te negaram injustamente o que merecia, seja um emprego ou uma promoção. Não importa se você já foi traído por alguém que você nunca imaginou que faria isso.
Deus fará o impossível e reverterá a situação e você prevalecerá. Por quê? Porque você é filho dele e nem é preciso dizer que ele cuida de você. Eu quero que saiba que Deus te ama incondicionalmente e quer ter um relacionamento com você. Um pequeno passo seu em direção a ele o leva a agir por você. Começar a ler a Bíblia ou tentar orar pode ser o primeiro passo. Isso é o que significa buscar a ele. No entanto, o fato é que Deus está constantemente desejando estar com você antes mesmo do primeiro passo. A parábola de um homem deixando as 99 ovelhas no aprisco para ir atrás da única ovelha perdida foi narrada por Jesus. É a história de sua busca incansável por cada um de nós. Deus trabalha de forma sobrenatural por meio de seu amor para nos lembrar que nada pode nos separar dele, que ele tem a vida eterna para nós por meio de Cristo e que não temos nada a temer. Ele expulsa o espírito da ansiedade que te atormenta pelo seu espírito. Podemos ver em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você pode estar dominado por seu medo hoje. Talvez seu coração tenha sido assombrado por seu passado. Talvez você esteja apenas tendo dificuldade em lidar com sua situação atual. Você tem medo de embarcar no voo da vontade de Deus e começar essa jornada? Quero que saiba que não precisa mais segurar a maçaneta da porta do medo. Não importa onde esteja ou pelo que esteja passando. Lembre-se, se estiver agarrando a porta e procurando desesperadamente uma saída, não conseguirá aproveitar a jornada. Ele vai te salvar do mal que você tem mais medo. Ele te libertará do Golias de sua vida, então descanse nele e aprecie a paisagem. Ele está com você, e isso é o mais essencial. Em Isaías 41:13 nos diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isso significa que temos que estar dispostos a abrir mão de tudo que estamos segurando e deixar que Ele segure nossa mão. Que medo você está segurando que está impedindo que Ele te pegue pela mão? É o Espírito Santo que dá a vida ao Espírito sem vida do homem. E é o mesmo Espírito de vida que cuida dos filhos de Deus e sopra esperança nos corações daqueles que colocam sua confiança nele. Davi percebeu que o Senhor estava perto daqueles que tinham um espírito humilde e estavam prontos e ansiosos para buscar o Senhor em tempos de dificuldade e perigo. Ele reverenciava seu Criador e se apegava às suas promessas inestimáveis. Davi tinha visto a felicidade de Deus muitas vezes antes, e ele acreditou no resgate do Senhor, mesmo quando seu próprio coração fraco estava caindo pelo medo. Assim como Davi, confie no Senhor para te levantar nos momentos em que a vida te der uma surra. Deus foi quem te procurou, te descobriu e te mostrou que você precisava de um Salvador. Quando você estava totalmente perdido para o seu amor e morto em seus delitos e pecados, foi o próprio Deus quem te procurou e te encontrou, porque você costumava andar de acordo com o curso deste mundo e viver da maneira que agradava ao diabo, que é o espírito que agora está operando nos filhos da desobediência. Mas, por sua generosidade, Deus te resgatou por meio da fé. Aqueles de nós que foram salvos pela graça por meio da fé em Cristo podem testificar, assim como Davi, que nós também buscamos o perdão dos pecados do Senhor e Ele generosamente nos resgatou das garras do diabo. Fazer planos é a única coisa em que somos bons. Gostamos de planejar nossos dias e nossos futuros para tornar a vida mais fácil e previsível. A maioria das nossas ideias são realizadas sem hesitação, mas o que acontece quando elas dão errado? Bem, eu sei o que acontece. Você fica irritado, furioso, ressentido, desanimado e com medo de fazer novos planos. Todos nós já estivemos em uma posição em que não temos certeza do que vai acontecer a seguir. Talvez você tenha se formado na faculdade e ainda não tenha conseguido o emprego perfeito que desejava anteriormente. Talvez você não tenha ideia se algum dia terá um relacionamento feliz, já que nada sai como planejado, não importa o quanto você tente. Alegre-se em saber que Deus tem um grande plano para você, aquele que nunca falha. Nunca mais tenha medo, pois o Senhor realizará todos os seus objetivos. Ele disse em Isaías capítulo 14, versículo 24:
Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Você pode ter certeza de que o plano de Deus foi estabelecido há muito tempo, e tudo o que você precisa fazer agora é obedecê-lo e confiar, enquanto ele o conduz para um futuro abençoado. Quando Josué e Caleb saíram com os outros 10 espias para explorar a área e viram gigantes, os 10 ficaram aterrorizados, mas Josué e Caleb, que eram conhecidos por sua bravura, declararam: somos totalmente capazes. Sempre haverão gigantes diante de você, que tentarão lhe causar medo e assim jogar seus planos no fundo do poço. Você sucumbirá ou triunfará? Seja qual for o seu medo, Jesus sempre virá em seu socorro. Se você estiver sendo dominado pelo medo, saiba que Deus estenderá a mão e te segurará com força, se recusando a soltá-lo. Ele é o seu Salvador. O medo não tem lugar em um coração cheio do Senhor. Permita que Deus entre em seu coração e o medo desaparecerá. Eu quero que você hoje mergulhe na palavra de Deus. Concentre-se e confie nas promessas. Siga os mandamentos de Deus que foram dados à igreja, na consciência de que Cristo está conosco e sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Confie no Senhor, confie no que Ele diz e guarde a fé que uma vez nos foi dada. A promessa de que o Deus Todo-Poderoso é nossa única fonte de força e refúgio é tão válida agora quanto era nos dias de Josué. Deus prometeu estar com você em todas as dificuldades e problemas que enfrentar, assim como estava com Josué quando lhe deu a ordem. Vemos em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vivemos tempos incertos e em dias como este, o livro de Filipenses capítulo 4 é especialmente útil porque nos diz não apenas para relembrar nossa história traumática, mas também para lembrar como Deus estava cuidando de nós e nos consolando durante tudo isso. Devemos ser honestos sobre a nossa história dolorosa e continuar no futuro com a paz e confiança em nosso Senhor e Salvador. Essa lembrança é a chave que abre a porta para um futuro centrado em Deus, no qual nossos corações estão alegres e agradecidos. Devemos concentrar nossas mentes e pensamentos em aspectos positivos de nosso futuro, além de recordar a benevolência de Deus no passado. Em vez de focar em sua ansiedade, olhe para aquele que está sentado no trono para a salvação. Em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Na próxima vez que o medo tomar conta de seu coração, lembre-se de que você serve a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou imagina. Mantenha sua atenção no que Deus pode realizar através de você. Lembre-se de que Deus está com você, não importa o que a vida lance em seu caminho. Para enfrentar seus dias mais sombrios, Deus também estará lá com você. Em um mundo cheio de muitas vozes que querem se comunicar com você, você deve ouvir quando o Espírito de Deus fala ao seu coração. Um dos seus maiores bens como cristão é o Espírito Santo. Ele é o meio pelo qual Deus Pai se comunica com você em seu espírito, seja diretamente, por meio da palavra ou por outros meios. Às vezes o Senhor pode estar falando com você, mas porque não entende ou não sabe ouvir, você pode pensar que Ele está em silêncio. A Bíblia diz que existem muitos tipos de línguas neste mundo e cada uma tem um significado. Nenhuma é inútil. Também é necessário dizer que mesmo em nosso relacionamento com Deus, cada palavra dele tem um significado, uma instrução, uma promessa, uma intenção de Deus para nós. Se perdermos o significado ou a mensagem principal quando Deus fala ao nosso coração, perdemos tudo o que Ele pretende operar em nossas vidas. Digo isso a muitos cristãos.
Uma das principais razões pelas quais vagamos e temos dificuldades na vida é porque dificilmente deixamos Deus nos guiar. E uma das maneiras mais comuns pelas quais Deus conduz seus filhos é falando diretamente ao nosso coração. Como Ele faz isso? Ele fala aos nossos espíritos através do seu próprio Espírito Santo que vive dentro de nós. Veja, se você é um filho de Deus, o Espírito Santo vive dentro de você. Deus não precisa descer para se comunicar com você. Ele agora vive dentro de você por meio do seu Espírito. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo com seus discípulos em João capítulo 16, versículos de 12 a 15. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Por meio do Espírito Santo, o Senhor traz luz ao que a Bíblia diz e lhe dá instruções sobre suas decisões e de como você deve agir. Deixe-me te orientar um pouco para ter certeza de que você sabe como o Senhor transmitirá suas palavras a você. Veja, como eu disse antes, Deus fala com seus filhos de muitas maneiras. Deus pode usar meios diferentes para se comunicar com você do que com outra pessoa. Algumas pessoas podem testemunhar como Deus fala com elas por meio de uma visão de vida. Outras podem dizer que Ele fala com elas através de uma voz dentro de si. Outras podem ainda vir e dizer que apenas sentem uma direção de Deus sobre algo. Elas podem dizer que isso é Deus falando com elas. Qualquer que seja a maneira que Deus use, uma coisa é clara: independentemente de como Deus fala com cada um de nós, devemos saber, identificar e prestar atenção quando Ele fala. E uma das marcas de identificação de um cristão verdadeiro é sua capacidade de saber quando Deus fala com você pelo Espírito. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando você está perto de alguém, pode identificar facilmente a voz dessa pessoa, não importa onde você esteja. Lembro da primeira vez que encontrei um amigo próximo que conheci online. Nos conhecíamos há anos e compartilhamos grandes momentos. No entanto, nunca tínhamos nos encontrado cara a cara, exceto por videochamadas e fotos. No entanto, parecia que nos conhecíamos há muito tempo. Naquele dia, cheguei à cidade tarde da noite por causa dos engarrafamentos e ele teve que vir me buscar no ponto de táxi. Quando o vi vindo de longe na escuridão, percebi que era ele, embora ainda não tivesse visto seu rosto na luz. Tudo que eu pude ver foi a silhueta de sua imagem, e isso foi o suficiente. Esse é o verdadeiro poder da intimidade. Se você estiver próximo de alguém, poderá reconhecer sua voz e presença, mesmo que não possa vê-los. Você sabia que pode ter uma intimidade com Deus? Na verdade, você sabia que Deus quer que você seja íntimo dele? Ele quer que você conheça sua presença e identifique sua voz. Ele quer que você saiba diferenciar entre as vozes do mundo, a voz do diabo e a voz do Espírito Santo em seu coração. Você pode não saber disso, mas o diabo também tenta falar ao seu coração, assim como Deus faz. É por isso que você deve ouvir e saber obedecer quando o Espírito de Deus estiver falando ao seu coração. Se não fizer isso, você terá muitos problemas. Jesus disse em João capítulo 10, versículos de 3 a 5, Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Nesses versículos, Jesus estava afirmando que haverá vozes de estranhos que tentarão se comunicar com você, mas se você for um verdadeiro seguidor de Cristo, não dará atenção a essas vozes e fugirá delas. Quando o Espírito de Deus fala com você, ele se comunica com o seu coração. Ele não fala aos seus ouvidos físicos.
Acredito que uma das razões pelas quais a maneira dos cristãos tem dificuldade para ouvir a Deus é porque querem ouvi-lo com os ouvidos físicos. Não é assim que Deus se comunica. Veja, a Bíblia diz que Deus é um espírito e deve ser adorado como um. Como espírito, ele se comunica com seus filhos por meio do espírito dos seus filhos. Quando o Espírito de Deus está se comunicando com você, ele usa a voz da sua consciência. Às vezes, pode parecer que é você quem está pensando, mas a verdade é que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Agora, o diabo também pode fazer isso, mas existem maneiras de saber se é o Espírito de Deus falando ao seu coração ou o diabo. Número 1. Quando o Espírito de Deus fala ao seu coração, suas palavras não contradizem o que a Bíblia diz. Esta é a primeira e mais importante medida da palavra de Deus. Lembre-se de quando o diabo tentou Jesus, ele citou versículos das Escrituras. Como Jesus reconheceu e rebateu o engano? Ele revelou que Satanás estava tirando esses versículos do contexto. Veja bem, nem toda palavra tirada da Bíblia e que ecoa em seu coração é do Espírito de Deus. Você precisa ser capaz de conectar as palavras ditas com o caráter e o poder de Deus. O inimigo ou sua carne não dará ao seu coração inspirações que estejam de acordo com o caráter de Deus. Por exemplo, quando você ouve uma voz dizendo para você se vingar de uma mágoa, isso não vem do Espírito de Deus. Por quê? Porque isso não está de acordo com o caráter de Deus da Bíblia que diz: "A mim pertence a vingança e eu a retribuirei", diz o Senhor. A voz que diz para você não se desculpar quando está em falta não é do Espírito de Deus, mesmo que isso utilize versículos da Bíblia, pois isso não se alinha com o caráter do Espírito Santo, que é amor, sacrifício e humildade. É por isso que você precisa se aproximar de sua Bíblia. Quanto mais entender a palavra de Deus, mais saberá sobre seu caráter, pois a Bíblia nos fala muito sobre Deus e como Ele opera. Desenvolva seu hábito de leitura da Bíblia e oração. O sucesso de sua jornada com Deus depende disso. Número 2. Quando o Espírito de Deus fala ao seu coração, suas palavras vêm com paz e não ansiedade. Outra maneira muito importante de conhecer a voz de Deus é que sempre que Ele fala ao seu coração, você também sentirá sua paz. A palavra de Deus não leva você à confusão ou pânico. Em vez disso, como um vento suave, ele afasta a ansiedade e lhe dá clareza e conforto, não importa a situação envolvida. O salmista escreveu no Salmo 85, versículo 8: "Vou ouvir o que Deus, o Senhor, diz. Ele promete paz ao seu povo, seus servos fiéis, mas não deixe que eles se voltem para a loucura." O que Deus pode estar instruindo você a fazer pode parecer difícil ou mesmo impossível para a mente humana, mas em seu coração você terá a certeza de paz. A Bíblia chama isso de paz que excede todo o entendimento. Então, como você faz para ouvir o Espírito de Deus quando Ele fala ao seu coração? Silencie o barulho externo. O mundo está cheio de muitas vozes, então, para que você crie uma atmosfera ao seu redor onde possa ouvir facilmente a voz de Deus, você precisa aprender a ignorar o barulho. Como você faz isso? Dê atenção às coisas que agregam mais valor à sua vida espiritual ao invés de dar atenção às coisas carnais. Quanto mais você alimenta seu espírito, mais forte ele fica. E quanto mais forte se torna sua sensibilidade espiritual, mais seu coração pode ouvir Deus sem confusão com outras vozes. Você também pode silenciar o barulho falando a palavra de Deus em voz alta sobre si mesmo habitualmente. Crie o hábito de sempre falar a palavra e as promessas de Deus sobre você. É mais provável que você ouça Deus falar ao seu coração através das palavras que você tem falado sobre si mesmo, assim como o diabo usa a negatividade guardada em sua mente para falar com você também. Gaste tempo em oração, especialmente orando em línguas. Quanto mais tempo você passa o seu tempo orando em línguas, mais você subjuga sua mente. Quanto mais ora em línguas, sua mente não está participando, mas seu espírito está. Nesse momento, Deus pode falar e você ouvirá. Esta é uma das razões pelas quais o diabo está constantemente tentando influenciar negativamente sua vida de oração. A oração não é apenas entrar e sair correndo, é se comunicar com Deus, falar e ouvir Deus falar.
Durante a oração, você pode ficar em silêncio durante a meditação, especialmente quando está em jejum. Na maioria das vezes, subestimamos o poder do jejum. Achamos que só devemos jejuar quando temos um grande problema ou precisamos de energia. Mas a verdade é que o jejum serve para te ajudar a ouvir o que Deus está dizendo e dar ao seu espírito mais força sobre a carne. Se você deseja ter sucesso em sua jornada cristã e na vida como um todo, querido cristão, então você precisa levar essas palavras a sério. Você tem que começar a ouvir para que, quando o Espírito de Deus falar ao seu coração, você possa ouvir e obedecer.